Olá! Gestão sustentável de águas pluviais. Proposta para o campus IFMS Jardim. Esse artigo foi desenvolvido para o terceiro simpósio brasileiro denominado Cidade, Paisagem e a Natureza. Eu, Carolina Oliveira Vilela, em conjunto com Amália Pimentel Silento Porfírio, ambas discentes em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, juntamente com a professora doutora Graziele Ruas, desenvolvemos um artigo que se encaixa no eixo temático de urbanismo sustentável e resiliência urbana. Trazendo primeiramente um resumo, então, do artigo, temos que o objetivo desse artigo é apresentar uma gestão resiliente das águas pluviais no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus Jardim. E para isso, foram realizadas etapas para selecionar, descrever e detalhar as SBNs que podem ser aplicadas. Também a descrição e detalhamento do campus. A escolha dos critérios de seleções foi realizada com auxílio de um software da United Nations Sea Water Mandate and Pacific Institute. Demonstrou-se que a problemática do acúmulo das águas pluviais na área de estacionamento do campus pode, então, ser solucionada com o uso de SBNs. Estruturamos o artigo com a introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusões e referências. Na introdução, trouxemos que a Revolução Industrial que se deu no século XVIII houve um exponencial crescimento da população e as cidades se desenvolveram sem considerar políticas de conservação e preservação da natureza e dos recursos naturais. As áreas urbanas passaram então a ter um maior escoamento superficial das águas pluviais, o que gerou recorrentes inundações, uma vez que os sistemas de drenagem tradicional não suportam a vazão de água dessas áreas urbanas, como trouxe o autor Míguez e demais autores. Com a redução de áreas verdes, o aumento da impermeabilização do solo, canalização dos corpos d'água e alterações no ciclo hidrológico das áreas urbanas, resultam então num aumento do escoamento superficial e na redução da infiltração da água no solo. Esse cenário põe em foco a necessidade de se pensar num planejamento urbano sustentável, que, de forma resiliente, maximize benefícios e garanta, então, uma gestão integrada das águas urbanas. Surgiram, nesse cenário, as soluções baseadas na natureza, que são definidas pela International Union for Conservation of Nature como ações efetivas e adaptativas para proteger, gerenciar e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, com o objetivo de enfrentar, então, os desafios da sociedade, como mudanças climáticas, riscos de desastres naturais e segurança hídrica e alimentar, além de prover bem-estar aos seres humanos e à biodiversidade. Além disso, quando aplicadas, de acordo com Edermont e demais autores, as SBNs contemplam vários objetivos simultaneamente e podem ser executadas sozinhas ou com a integração de engenharia convencional. Os principais representantes da classe, então, das soluções baseadas na natureza são os jardins de chuva, os telhados verdes, assim como os parques e lagoas urbanas. Tendo em vista, então, esses impactos negativos que a má drenagem traz para os usuários dos sistemas urbanos e para os sistemas ambientais, esse projeto tem como objetivo propor SBNs de sistemas de drenagem sustentável para o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, do município de Jardim. O problema da drenagem vai ser detalhado, assim como as SBNs selecionadas e também os seus critérios de escolha. O objetivo, então, é apresentar e detalhar as SBNs para o alcance da drenagem sustentável no campus, assim como descrever e detalhar os problemas de drenagem. Vamos trazer também os parâmetros, funções necessárias e critérios de desenho para a escolha dessas SBNs e também realizar a descrição e o detalhamento delas que foram selecionadas para implementação no campus. Dentro da área de estudo, então, temos o campus do IFMS, que está localizado no município de Jardim, que é uma cidade com localização estratégica, sendo um dos municípios abrangidos pelo corredor bioceânico. É uma obra que ligará o centro-oeste brasileiro ao Pacífico,
implementando o escoamento da produção nacional e trazendo uma conexão estratégica, cultural e social dos países da América Latina. Vai também ampliar o setor turístico, que já é forte na região. O município conta com uma área de cerca de 22 mil quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, como trouxe o Censo IBGE de 2012. Os biomas do município são Cerrado e Mata Atlântica. Também conta com um clima tropical, com verões quentes e chuvosos, assim como invernos secos e de baixas temperaturas. Nos materiais e métodos, trouxemos então 4 etapas que foram realizadas para selecionar, descrever e detalhar, espacial e arquiteturalmente, as soluções baseadas na natureza aplicadas para chegar à drenagem sustentável no campus IFMS Jardim. Na etapa 1, temos a descrição e detalhamento do campus propriamente dito. Na etapa 2, os critérios de seleção das soluções baseadas na natureza para a drenagem sustentável. Na etapa 3, a descrição e o detalhamento das SBNs selecionadas, assim como seus impactos positivos. E na etapa 4, o detalhamento espacial e de desenho urbanístico e arquitetônico das SBNs selecionadas. Chegando então aos resultados de discussões, temos a descrição e detalhamento do campus. Está localizado na BR-060 sem número, saída para Bela Vista, no município de Jardim. Ele foi entregue à comunidade no dia 25 de outubro de 2016. Na imagem à esquerda, temos então o terreno do Instituto Federal em abril de 2016. E na imagem à direita, o local onde já é o Instituto Federal, de uma imagem de outubro de 2022, onde pode ser observado o bloco, a área de estacionamento, as salas modulares, assim como a quadra poliesportiva e as obras de ampliação que estão sendo realizadas no campus. Através de um relatório de sondagem realizado no campus em 2019, obtivemos um dado da profundidade do lençol freático, que é aproximadamente 3,54 metros. O solo, em sua maioria, é composto por uma areia argilosa, amarela e fofa, o que faz com que, durante alguns períodos de maior pluviosidade, ocorra um intenso acúmulo de água em alguns pontos do estacionamento, dificultando ou até mesmo inviabilizando o acesso. Os pontos circulados em amarelo são os pontos onde ocorre o maior acúmulo das águas. Temos aqui também uma planta baixa do campus antes das ampliações e aqui uma imagem de alguns dias após um grande evento pluviométrico. Dentro dos critérios de seleção das SBNs para a drenagem sustentável, foi identificando e mapeando as necessidades do campus que foi possível determinar que tipos de benefícios e ações seriam esperadas da implementação dessas SBNs através de uma metodologia que foi desenvolvida pela United Nations CEO Water Mandate and Pacific Institute, que foi descrita em um guia, também numa ferramenta online dessa instituição. Diante dos resultados que foram obtidos, então, por esses sistemas, foram selecionadas as atividades que melhor se enquadrariam no cenário atual do campus, levando em consideração as necessidades de infiltração, detenção e tratamento das águas pluviais, assim como a facilidade de implantação e manutenção também foram levadas em conta. Obtivemos, então, essas atividades específicas de armazenamento de água, plantar e manter a vegetação nativa, substrato de drenagem e tampões de vegetação. Correlacionamos, então, essas atividades ao guia de Garcia e demais autores para a devida sugestão de aplicação. Na questão do armazenamento de água, poderiam, então, ser construídas lagoas de retenção, jardins de chuva, valas de canalização, captação de água da chuva. Na questão de manter a vegetação nativa ou plantio, poderiam, então, ser plantadas árvores e zonas tampão, realizar o plantio sucessório, restauração de habitats. No substrato de drenagem, poderia
ser, então, feita a remoção de sedimentos para a melhoria do fluxo da hidrologia do local, melhoria da troca ou conectividade entre as águas superficiais e subterrâneas, remoção de sedimentos contaminados, drenagem de pântanos. Já na atividade de tampão de vegetação, pode ser feita a cultura de cobertura vegetal, faixa de grama, fileira de sebes, tampões ribeirinhos e árvores em terras agrícolas. Na parte da descrição e detalhamento das SBNs, vamos começar falando então sobre o armazenamento da água da chuva. Essa atividade permite o desenvolvimento de uma construção que tem como finalidade o armazenamento de água das precipitações, permitindo que as inundações não ocorram. No entanto, como trouxe o autor Neto, não basta apenas armazenar, é necessário que ocorra uma evacuação ou um aproveitamento dessa água. Logo, a área de descarga pode ser feita por meios naturais ou construções convencionais. Bonilla, Valença e Valência trouxeram, então, 3 sistemas. Sistemas de infiltração e controle na fonte, sistemas de coleta e transporte e sistemas de tratamento e armazenamento. Na atividade de plantar, restaurar ou manter a vegetação nativa, temos, então, que essa atividade tem como objetivo o plantio de vegetação nativa, a fim de aumentar a absorção das águas. Ela tem de benefícios, como trouxe o autor Pinheiro, a preservação das espécies, proteção do solo, preservação dos recursos hídricos, da paisagem e também da biodiversidade. Na atividade relativa ao substrato de drenagem, quando a área de intervenção apresenta uma camada de antropossolo, que é com um solo que tem característica de baixa drenagem, é recomendável, então, que se faça a substituição do substrato para a construção das demais alternativas escolhidas. Elas podem ser facilmente integradas no desenho urbanístico através de jardins ou canteiros, e também tem uma manutenção simplificada. Na atividade relativa ao tampão de vegetação, essas zonas tampões diminuem os impactos negativos das atividades geradas ao redor do espaço e limitam as unidades de conservação. Dessa forma, é de suma importância a cobertura vegetal no meio urbano, reduzindo os impactos negativos como poluição, aumento de temperatura, enchentes, desmatamento, entre outros fatores. E essa atividade relaciona-se diretamente com o plantar ou manter a vegetação nativa, uma vez que esse tampão será feito com a vegetação local, logo melhorando a biodiversidade e mitigando os danos ambientais. No item 4.4, trouxemos então o detalhamento espacial e desenho urbanístico e arquitetônico das soluções baseadas na natureza selecionadas. Foi possível a elaboração de croquis relativos ao armazenamento de água da chuva, assim como a solução de plantar e tampão vegetal proposto. A água que se concentra quando há precipitação tende a ficar retida no reservatório e vai sendo gerenciada para o solo com menor vazão. Foi possível, então, a elaboração também deste croquis da solução de plantar, na qual essas 2 SBNs serão instaladas dentro do estacionamento. Assim, se aproveitando as áreas permeáveis e contribuindo para o ecossistema, assim como para a regulação do microclima no campus. Ainda em um outro croquis, colocamos, então, a vista superior de como ficaria o estacionamento com as soluções propostas aplicadas. Aqui temos, nas áreas de maior alagamento, então, os tanques de armazenamento e, nessa área que já existe, seriam instaladas, então, a solução de plantar e o tampão vegetal. Temos, então, que as abordagens convencionais de drenagem já não atendem às demandas, surgindo a necessidade de se redesenhar e adequar cidades e edifícios, integrando novas soluções às estruturas que já são existentes. A aplicação de soluções baseadas na natureza em áreas que sofrem com inundações e enchentes permitem, então, a ampliação da resiliência das cidades e a regulação do ciclo hidrológico urbano. Mostrou-se, com o presente artigo,
que a aplicação das SBNs nos planejamentos urbanos em integração com sistemas construtivos tradicionais é viável e necessária, pois contribui para os fatores ambientais e sociais. Ademais, eles podem ser aplicados em diversos espaços e em diferentes níveis, como, por exemplo, em uma universidade, como foi demonstrado aqui. Agradeço sua atenção até aqui. Obrigada.